Então, eu sou de Sergipe, né, um estado lá do Nordeste, um estado pequenininho, mas que produz bastante fruta. A agricultura familiar, a agricultura lá tradicionalmente tem esse aproveitamento da vocação natural que a região tem, que é a produção de árvores perenes, de frutas. Então, eu cresci num ambiente onde a produção era em larga escala, de laranja, de goiaba, né, de diversas frutas, principalmente tropicais, né, frutas que para aquela condição, para aquele clima, são muito bem adaptadas e a sua condução, digamos que a sua produção é mais facilitada, porque a gente conta aí com um contexto, né, de clima, né, de fotossíntese e da própria cultura de produção muito bem estabelecida. Então, a partir do momento que eu comecei a entender essa vocação daquele território para a produção de frutas, eu comecei a pesquisar mais, observar, conversar com diversos agricultores e entender como que pode ser replicado, né, sistemas produtivos, né, que aumentem, né, digamos, o aproveitamento dessa condição favorável da região e também observando a dificuldade que muitas famílias tinham de agricultura familiar pelo fato de não entender essa vocação das frutas, né, para poder também diversificar, né, a renda na sua propriedade. Então, a partir desse estudo, dessa pesquisa, né, eu cheguei a um agrônomo, né, o Evandro Tupinambá, que produzia frutas, né, dentro de um outro sistema, o sistema agroflorestal, onde ele incluía diversas frutas, né, cultivares, como a gente conhece, né, os cítricos, enfim, tinha ali um pomar que a gente conhece, mas ele incluía diversas outras espécies, né, que eram do próprio bioma, né, ou muito bem adaptado àquela condição, dentro de um sistema muito mais otimizado. Então, eu acabei entendendo ali, né, que era possível produzir frutas em qualidade e diversidade e ter realmente não só uma segurança alimentar, mas uma segurança nutricional, porque essas frutas que não são cultivadas, não são tão domesticadas, elas têm um potencial nutritivo muito maior e uma capacidade de resiliência muito, muito forte. Então isso me chamou a atenção e o primeiro momento ali de replicação dessa sabedoria, desse conhecimento que o Tupinambá foi compartilhando comigo, foi no projeto dos quintais produtivos, que era onde eu percebia que a comunidade ainda produzia frutas, que era no entorno de casa, né? Então sempre tem ali algumas frutas que, né, que fazem sombra, né, que tem ali uma condição de um microclima para o entorno de casa e também esse alimento próximo, né? A gente foi entendendo quais eram as problemáticas, quais eram as tecnologias que a gente tinha em mãos e a gente conseguiu unir isso em projetos, não só dos quintais produtivos, mas também em propriedades maiores. Uma espécie que me chamou muita atenção, que o Evandro Tupinambá fez a pesquisa, criou um banco de germoplasma, né? Criou uma condição de desenvolver ali é, a sua propagação, né, em quantidade e qualidade, foi a mangaba. A mangaba é uma fruta que é endêmica do estado de Sergipe, né, e parte ali da Bahia e de Alagoas, mas ela é a fruta símbolo, a fruta que ela evoluiu naquele microclima, naquela condição ali, naquele ecossistema. Então você não vai encontrar ela sendo cultivada em outras regiões do Brasil, né? Então isso é muito importante, né? A gente observar o quanto é importante a gente entender quais são as espécies endêmicas e o potencial nutricional. Então a gente conhece a mangaba como uma árvore toda medicina, né? Então é extraído, né, a seiva dela, que é um leite, né, rico em cálcio, que é utilizado na cicatrização óssea, né? Enfim, são vários princípios ativos, né? É uma riqueza nutricional e uma riqueza de sabor, né? Hoje assim, em Sergipe, o sorvete, tudo que é feito com a mangaba é a fruta principal do estado, né? Então, seria legal, né, que cada estado, que cada bioma, cada sistema reconhecesse, né, essa fruta que te representa, essa fruta que representa esse território, né? Entender sua medicina, entender sua capacidade nutricional e entender como replicá-la, né? Assim como a mangaba, né? Bem difícil porque isso, ela não é uma espécie domesticada, é uma espécie rústica e conserva em si todo o seu potencial. Então a mangaba foi uma espécie que ele conseguiu replicar na região de uma forma intencional, porque ela é tão rústica, tão nativa de lá assim, que ela se propaga, né, por si só, né? É muito difícil a propagação pela semente. Então
né, o Evandro Tupinambá, junto com outros agrônomos, foram lá e desenvolveram uma pesquisa, criaram condições para poder fazer a replicação da mangaba, que corria um risco de extinção. E era uma espécie que tinha uma grande importância para o extrativismo, né, da região da Restinga, a região litorânea, né. Hoje existe cooperativa, associação de catadoras de mangaba que se beneficiam, né, dessa pesquisa e dessa inserção da mangaba dentro dos ambientes produtivos também. É gostosa, muito. É uma das minhas frutas favoritas. A mangaba, ela dá os frutos na sua copa e ela fica pronta para o uso mesmo quando ela cai no chão, né? Ela é como o genipapo, né? Então tem essa característica de você esperar o amadurecimento completo da fruta na planta. E ela cai naquele solo arenoso da restinga, né? E ali ela é catada, né, pelas catadoras de mangaba. Então é uma condição, né, muito difícil, digamos, para uma agricultura convencional, né, esperar esse amadurecimento no pé. E, né, isso é retirado, né, e já transportado para o mercado, enfim, e estimulado ali o seu amadurecimento dentro de um ambiente externo. Então você não consegue prover todos os açúcares, todo o potencial nutritivo que aquela fruta tem. Então esse respeito ao ciclo, inclusive a colheita, é muito bem representado pela mangaba. Quando cheguei aqui em São Paulo e me estabeleci aqui em Piracaia, né, com Vila Clareando, eu tive uma oportunidade de conhecer muitas dessas espécies que hoje eu estou trabalhando, né, e replicando lá na própria Ecovila, né? Então eles fizeram, né, impulsionaram lá no começo, né, o plantio de diversas espécies de frutas nativas, né, naquele momento, né, com a ideia de que essas frutas iriam atrair os pássaros e os pássaros iriam replicar isso lá, né, e isso de fato aconteceu. Então eu encontrei diversas dessas espécies adultas já frutificando, então já deu para ter uma ideia, né, de como que é a sua forma, né, sua arquitetura, né, seu processo, seu ciclo produtivo, né, seu comportamento com outras plantas. Então, logo de primeiro momento, eu tive essa oportunidade já de ver, né, essas espécies e consumi-las também, né? Então, lá tem cambuci, bacupari, grumichama, enfim, são diversas espécies que são extremamente saborosas, né, nutritivas, e era uma alegria estar ali, né, fazendo esse passeio, né, em ambientes, em trilhas e em outras áreas, e estar consumindo frutos tão ricos, tão saborosos. Uma das frutas que mais me chamou a atenção e talvez trouxe um pouco da minha memória de Sergipe é o cambuci. Ela me lembra muito a mangaba também, né? Que é também uma fruta que ela fica pronta para o consumo quando ela cai no chão, né? É também uma fruta extremamente nutricional, medicinal, né? Então, e é algo que a gente vê nas matas aqui, no litoral, na Serra do Mar, né? Então a gente vê ela crescendo espontaneamente, assim como a mangaba cresce nas areias lá de Sergipe, né? E o cambuci, assim como a mangaba, que é utilizado, né, para diversos preparos, né? Licores, geleias, né? E é um fruto que realmente, assim, se a gente circula, né, no litoral, né, aqui na região, a gente sempre vai encontrar alguma coisa feita ali com o cambuci, né? Mas existe aí um grande potencial, né, dessa fruta que a gente ainda não consegue enxergar, né, assim como um fruto, assim como a mangaba, né, tendo aí uma maior replicação, uma maior produção e um maior consumo e uma maior disponibilidade, né, dessa fruta na mesa, na casa das pessoas. Nesses últimos 7 anos, aqui no estado de São Paulo, principalmente, foram plantadas mais de 7.000 árvores de frutos nativos, né, em diversos contextos, e ao longo dessa experiência a gente foi desenvolvendo, né, a melhor forma de cultivar essas espécies. E também tendo criatividade para ver o quanto que a gente dá para, né, utilizá-las, né, em diversos contextos, né? Então, cada projeto, né, foi um desafio novo de aplicação dessas espécies, né, seja numa restauração ecológica, seja num paisagismo, num ambiente multifuncional, né, então elas acabam compondo qualquer tipo de necessidade dos projetos onde eu venho desenvolvendo, né. E nos últimos meses, né, tenho me empolgado com a possibilidade de compartilhar, né, essa metodologia com as pessoas,
né? Eu tenho aplicado isso dentro das minhas consultorias, das minhas andanças, dentro, né, de alguns cursos, né, que são voltados à produção de frutas, mas agora, né, é uma oportunidade da gente amadurecer esse tema, né, dentro desse ambiente de replicação, né, onde as pessoas possam, né, entender, né, o passo a passo, entender essa pesquisa, entender como que aplica dentro da sua necessidade e do seu contexto. Uma coisa muito interessante, né, que essas espécies nos dão de possibilidade, né, de aplicações, é que cada uma tem uma arquitetura, tem uma forma, né? Então você tem a grume-chama, que ela tem uma copa mais fechada, mais adensada, né, que nos dá a possibilidade aí de fazer um fechamento lateral da casa, do sítio, fazendo barravento, criando um ambiente mais protegido, né? A gente tem aí o cambuci, né, que ele vai, né, ocupar ali o estrato mais alto ao longo do tempo. Então a gente consegue estratificar, né, essas espécies. O bacupari também tem uma copa, né, semicônica ali, que consegue encaixar bem com as outras plantas. Então a gente consegue criar ambientes multi-estratificados e trazer aquele ambiente do ecossistema natural, né? Ou seja, quando a gente olha para a floresta, né, a gente vai ver isso replicado no nosso quintal, no nosso entorno, na lateral da nossa casa, no nosso sítio, né? Um pequeno ecossistema, um organismo agroflorestal multistratificado com espécies que são chave, né?